Ó, então já está pondo para gravar, tá? Vocês pedir para vocês autorizarem. Ô, Irene, você quer falar? Pode falar. Boa noite. Ó, o meu. Acho que ela está falando, mas o microfone está fechado. Irene, você está com o microfone... Você levantou a mão, você quer falar? Pode falar. Não, acho que ela não quer, acho que ela foi sem querer, foi né? acidental, tá bom. Tá bom, fique tranquila. Roberto, vamos começando, cara. Vamos começar. Que assim você... Eu só estou terminando de receber as pessoas aqui. Professor, o senhor quer começar ou quer que eu... Não, eu preferia que você falasse, que você tem mais urgência, Tá, né? Você vai precisar sair, então... Isso, eu vou dar uma saidinha hoje aqui. Depois, mas está tudo em ordem já, tá, professor? Tá o Aldo, a Adriana e a Anitta, eles estão também com organização, então eles vão fechar também a gravação, né? E eles podem autorizar a gente a entrar. Isso, já estão tudo autorizando, né? Eu deixei a Fabiana livre, o senhor também livre, para que você precise ficar com aquele barulhinho. Então, professor, antes de começar, antes de começar a aula, né? Quero dar alguns recados para as pessoas, né? Nós vamos entrar em recesso, 2 semanas em recesso. Então, hoje é a semana 4 dessa disciplina 7. Então, a gente termina, lembra que todas as disciplinas, elas terminam no domingo, mas todas as disciplinas vão ficar abertas, tá? Todas elas estão abertas, mas a gente termina a disciplina na semana que vem. Então, na segunda-feira, a gente tem um recesso, a gente vai ficar por 2 semanas, né, sem live, sem postagem no Moodle, né, quer dizer, aula nova no Moodle, mas o Moodle continua aberto para todos vocês colocarem participação dos fóruns, participação das atividades, tudo normalmente, não vai ter nada fechado, tá? A única coisa é que a gente não vai ter a live. No dia 24, que é uma segunda-feira, a gente volta com a disciplina 7, com a professora Renata, que é sobre gestão democrática, tá? A Moodle, a gente, como sempre, a gente coloca na segunda-feira, só que as lives dela vão ser de quarta-feira, lembra do nosso combinado, às vezes é terça, às vezes é quarta, dependendo da possibilidade dos professores, tá bom? Então a Renata vai fazer a primeira live dela no dia 26 de julho, que é uma quarta-feira, tá? Sobre a questão da recuperação, né, eu ando acompanhando, eu sei que tem algumas pessoas que estão realmente, viu, professor, pessoas que estavam basicamente abandonando, que estão voltando, estão me procurando, estão fazendo as atividades, mas tem muita gente que ainda não fez essa opção. Então a gente queria pedir, né, o professor depois vai falar um pouquinho também sobre isso com vocês, é importante que vocês façam, lembra o que nós fizemos na recuperação? De vez vocês fazerem atividade final e o fórum, vocês fazem a única atividade final da recuperação, tá? Disciplina 2, 3 e 4. Então, elas vão continuar abertas. Fora isso, nós temos atividade, as disciplinas 5, 6 e 7, que é essa aqui é a 7 que termina. Essas já foram modificadas, as atividades finais são questões para vocês responderem, ou no caso da disciplina 6, que era a disciplina da professora Carol, era simplesmente atividade do blackout, tá bom? Então, o Moodle continua aberto para vocês fazerem a postagem. Terminando a disciplina 7, a gente vai ter a disciplina 8, que é de coordenação pedagógica. Nós vamos ter 10 dias sem atividade, que a gente termina, e o curso finaliza no dia 1º de outubro de 2023. Tá? Então, depois dessa data, infelizmente, não tem recuperação, não tem nada. Porque a gente precisa fechar o curso, né, para começar todo o processo de certificação. Então, se a gente deixar um aluno pendente, isso prejudica a vida de todos os outros, tá bom? Então, se organizem, aproveitem o período de recesso, tá?
até quem precisar, chame os professores até sexta-feira. Depois eles também vão estar em recesso, então a postagem, a conversa com eles vai ser um pouco mais difícil. Então, quem tiver dúvida, aproveite esse período dessa semana para a gente começar, tá bom? Então, o curso finaliza em 1º de outubro, certo? Falando um pouquinho sobre essa disciplina, né, como a gente já tem feito, né, nós trouxemos, a semana passada, nós trouxemos o professor Antônio, né, primeiro eu fiz uma parte mais conceitual, na semana passada também a gente tratou um pouco sobre as questões da tecnologia, transhumano, as questões mais conceituais sobre a tecnologia, e nós trouxemos algo muito próximo da realidade de vocês, né, e muito atual, que foi o ChatGPT e o IA. Então, quem não assistiu, tá gravado na live passada. E para essa aula, o que nós pensamos? Né? Nós pensamos em trazer uma outra perspectiva também sobre a questão da tecnologia na sala de aula, mas com outro viés. Dessa vez, com um viés mais acadêmico. Né? Então, nós temos 2 pessoas que vão falar hoje, que eu vou apresentá-las para vocês, que elas vão tratar sobre o quê? Sobre a questão da tecnologia na educação básica, cada um tratando sobre uma temática, sobre uma perspectiva, que eles vão apresentar para vocês, tá bom? Mas só para vocês entenderem qual é a linha de pensamento que a gente tem, né? A tecnologia, como a arte, como tudo que a gente tratou até agora, pensando sempre de uma forma reflexiva, pensar como uma escola ou outra. Lembra sempre disso, que a gente sempre está tratando sobre essa questão. Como que a gente pode pensar tecnologia? Como que a gente pode pensar tecnologia dentro de uma escola ou outra? Então, antes de apresentar a Fabiana, eu vou trazer o professor um pouquinho. Professor, o senhor quer falar alguma coisinha sobre o que a gente tratou aqui? E aí depois a gente já começa a trazer Quero trazer duas questões. Uma você já abordou, mas eu preciso falar sobre isso rapidamente. É a questão da finalização do curso. Nós fizemos um curso, gente, como eu disse a vocês, boa noite, Fabrina. Nós fizemos um curso em que o curso foi se modificando e construindo no percurso. Por quê? Porque não é uma... Eu não sou... Eu posso até ser um vendedor de sonhos, mas não sou vendedor de cursos. Sabe, cursos pré-formatados, que aí você vai encaixando as pessoas dentro do curso e elas que se virem. Eu não gosto dessa ideia. Acho que formação humana é outra coisa. Por isso eu tenho um projeto, que é o Escola Outra, para pensar a escola de outro jeito. Então eu não posso oferecer um curso aqui nos mesmos formatos anteriores. É por essa razão que ele foi flexibilizando isso ou aquilo, modificando, adequando, estabelecendo um processo de avaliação que é um diálogo com vocês, mas eu tenho que reforçar uma ideia que o Roberto já falou, porque essa não está na minha mão. Por mais que eu quisesse, depois que o curso atingiu o dia que é estabelecido na UFSCar para término do curso, eu não posso exercer outras ações a não ser entregar o relatório do curso. Então, e eu tenho 60 dias, na verdade, nem 60, acho que é 30, para entregar o relatório. Então, eu lamento, gente. A partir da data oficial que o Roberto anunciou aí, 1º de outubro, a gente não consegue mais. Nós vamos fechar definitivamente o Moodle, nós vamos deixar de receber as atividades, porque aí a gente começa um processo de produção de um relatório que é extenso, que é complexo, mas que depende dele para a certificação de todo mundo. Como eu já disse, uma certificação que vai demorar, nós vamos oferecer uma declaração de conclusão, como a gente vem fazendo anteriormente. A outra coisa, tem uma pessoa que eu acho que vai quase infartar, mas eu acho que ela vai sobreviver. Hoje, nessa aula, vocês têm a Fabiana, vocês conhecem, a Fabiana está no mestrado e vai defender a sua pesquisa, a sua dissertação, no próximo dia 25, às 14 horas.
como vai ter gente participando online, quem quiser participar, nós vamos divulgar para a torcida do Corinthians aqui, para a torcida do Flamengo. Ela vai querer me matar depois, eu tenho certeza, mas se eu falar isso, então, que do Rodrigo vai ser pela manhã, é 2 infartos num dia só. Mas eles vão sobreviver. Eu estou falando porque eu orientei essas 2 pessoas que são excelentes profissionais, se transformaram em excelentes pesquisadores. A banca de defesa certamente vai reconhecer isso. E a partir do dia 25, a Fabiana e o Rodrigo estarão formados no mestrado. O título vai demorar um pouco mais para sair, o diploma, né, mas sai um certificado de defesa de dissertação, e eu estou muito contente com esse processo. É só isso, Rodrigo. Rodrigo, olha, Roberto. Olha o lápis. Então, vamos aproveitar, né, professor? Então, quem pode vai assistir trabalhar... presencialmente, inclusive, viu, Fabrina? Pode sim. A defesa de um mestrado ou um doutorado em escola pública, ela é obrigatoriamente, por lei, pública. Qualquer pessoa pode entrar e assistir. Vai fazer caravana aí, a Fabrina já vai pensar, né? Leva os cartazes, as buzinas, porque é o dia da comemoração. Bom, então aproveitando, já que o professor falou da Fabiana, né? Quem vai falar com a gente vai ser a Fabiana. Dá um oi primeiro aí, Fabiana, já falo para você, ela que vai participar. Oi, pessoal. E o Juliano também que ele vai participar. Então, pela ordem que a gente estabeleceu, então a Fabiana ela vai trazer um pouco sobre isso que ela trabalhou com o professor Flávio, ela vai trazer sobre o projeto, vocês já devem, grande parte de vocês de Hortolândia já sabe quem é a Fabiana, foi professora, hoje ela está como supervisora, né, de ensino. Ela vai se apresentar, eu não gosto muito de fazer essas apresentações, falei para cada um deles, falei, olha, vocês façam a apresentação do melhor jeito possível, porque às vezes a gente esquece de falar coisa, ou a gente fala coisa que eles não querem que saiba. Eu vou falar uma coisa. Como eu falei, por exemplo. Eu vou falar uma coisa, Fabiana. Eu não falei nada para o professor sobre essa questão de divulgar, mas se ele pedir para mim, para eu divulgar o link para as pessoas, eu não posso negar, tá bom? Então, Fabiana, seja bem-vinda, Juliano, seja bem-vindo, tá? Eu vou me afastar um pouquinho, mas está o professor aqui para vocês, tá bom? Um abraço, seja bem-vinda, Fabiana. Obrigado, viu? Obrigada, Roberto, obrigada. Ai, é muito nervoso, não sei como o coração da gente aguenta, né? E o professor Flávio ainda abusa dessa força desse coração aqui, que já tem uma certa idade, mas a gente vai. Então, pessoal, boa noite, né? Como o professor Flávio e o Roberto me apresentou, né? Eu sou a Fabiana, quem é de Hortolândia aí já me conhece bem. Meu áudio tá bom para vocês? Tá, né? Tá chegando bem, tá bom. Então, eu sou professora, concursada em Hortolândia, professora de educação básica, concursada já há 20 anos em Hortolândia, né? Mas eu já trabalhava como professora antes de entrar no concurso em Hortolândia. Então, já tenho um tempo aí como professora na educação. E também, como o professor Flávio falou, lógico, sou mestranda, sou orientanda do professor Flávio, na Federal de São Carlos, né? Estou concluindo aí um mestrado, uma jornada muito boa, gratificante, de muito aprendizado, de muita surra. É difícil você saber tudo que você não sabe, ter consciência disso, muito esforço, e a gente está aí prestes a concluir esse mestrado. E hoje eu estou aqui, né, a convite do Roberto, do professor Flávio, para compartilhar um pouco com vocês essa pesquisa que eu realizei nesse tempo. Né, a defesa é dia 25, mas a pesquisa está pronta, o texto já foi para a banca, e vamos ver o que vai vir, o que vai ser essa banca de defesa, que eu vou viver essa experiência, né, pela primeira vez na minha vida. Eu quero iniciar parabenizando vocês, cada um de vocês que está aqui, seguindo firme na realização dessa pós-graduação. Não é fácil, né? Depois de um dia de trabalho, depois de uma jornada, você sentar, você está aqui. Mas que bom que cada um de vocês escolheram estar aqui hoje.
E para aqueles também, eu sei que tem pessoas que não estão aqui assistindo agora ao vivo, mas vão assistir a gravação, então tá valendo também os parabéns, porque eu sei que se organizam e se empenham, estão ali dedicados, né, se esforcem mesmo, concluam o curso porque vale a pena. Às vezes a gente para e olha e vê que era possível e o tempo passou. Então não deixem esse tempo passar. Que bom que vocês estão aqui, parabéns a todos por esse esforço. Para mim é um prazer poder estar aqui, né, para compartilhar essa experiência que eu vivi no mestrado. É uma conversa, é um contar para vocês sobre essa experiência, tá? Estou trazendo aí um pouco da pesquisa e estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento de aula de vocês, podendo compartilhar com vocês essa experiência. Aproveito para agradecer o meu orientador, professor Flávio, pelo convite, mas também por ter me acompanhado com tanta paciência comigo, com tanta delicadeza, com tanta generosidade durante esse tempo, que ainda não acabou, ainda temos dia 25. Agradeço também ao professor Roberto, né? Ele é tão dedicado na coordenação desse curso. Ele é meu colega de trabalho, a gente trabalha no mesmo prédio, né, na mesma secretaria. Ele é uma pessoa de uma generosidade ímpar. E, pessoal, a proposta, assim, como já foi dito, é compartilhar com vocês, né, um pouco sobre a pesquisa. O Roberto, ele organizou um tempo de fala para mim, um tempo de fala para o Juliano na sequência, né? Então, caso vocês tenham alguma observação, alguma pergunta, vou pedir para vocês ou escreverem no chat ou anotarem aí no cantinho, para eu ter esse controle de tempo de fala e não extrapolar, e a gente mantém. Eu e o Roberto, a gente gosta muito dessa organização, então deu certo. E aí vocês anotem, porque depois a gente vai abrir para esse bate-papo, para essa troca, aí vocês colocam perguntas, observações, bem-vindas, tá bom? Eu estou aqui nesse momento também para aprender com vocês, a gente aprende o tempo todo. E antes de falar da pesquisa, eu vou contextualizar quem eu sou, de onde eu venho, de onde eu falo. Nada como começar com uma narrativa para tratar de uma pesquisa biográfica, né? Que ela é sobre tecnologia, mas como metodologia, eu fiz uma pesquisa biográfica. Bom, como eu já falei, eu sou professora aqui em Hortolândia, eu passei um tempo na sala de aula, mas muito cedo, quando eu cheguei em Hortolândia pelo concurso público, eu fui convidada a deixar a sala de aula para ser formadora de professores no Centro de Formação dos Profissionais em Educação, Paulo Freire, que a gente tem aqui em Hortolândia, para quem é de fora. Então, com medo, inexperiente, né? Eu tinha uma experiência só na rede particular de ensino, algumas aulas de substituição no estado, mas nada muito assim para chegar e ser formadora de professor. Mas quem me conhece sabe que eu encaro um desafio, e lá fui eu. Eu fiquei um pouco assim tranquila, porque não parecia algo muito assim diferente. A proposta era eu ensinar os demais professores da rede a fazerem o que eu fazia na minha sala de aula com os meus alunos, que era desenvolver um projeto antigo, o Kid Smart, que em síntese, a proposta desse projeto, ela girava em torno de uso de um computador na sala de aula, né, uma sala de aula que a gente tinha o antigo pré, para o qual nós recebíamos os CDs, né, que eram CDs de jogos ali. Eu me lembro até de alguns personagens desse jogo, desses CDs, tinha a Milha, a Sami, a Trude. Quem foi do pré, deu aula no pré nessa época, deve ter vivido essa experiência, essa formação com o Instituto Avisalá e tudo mais, né? Esses personagens, eles animavam as crianças, eles apresentavam as atividades para as crianças desenvolverem ali em duplas, em um computador na sala de aula. Então, com um computador na sala de aula, a gente tinha que pensar em dinâmicas para contemplar os demais alunos da sala. Então, o desenvolvimento do projeto, ele previa trabalhar nas salas de aula desses antigos prés, né? Com cantos de atividades diversificadas. Trazendo para o contexto atual, para quem conhece, hoje a gente pode associar esses cantos dentro das metodologias ativas, né?
com a proposta de estações de vivências, com grupos de alunos desenvolvendo atividades diferentes ali, ou sequenciais, né? E uma rotatividade entre as estações. Então, os cantos de atividades diversificadas se aproxima aí dessa proposta. E um dos cantos era o computador. E o professor, ele ficava ali entre os cantos, dando atenção para as crianças, instigando, né, estimulando elas nos diferentes cantos, e inclusive no canto desse computador. E eu fui para a rede dar uma formação sobre esse projeto. Então, fui formadora do Kids Smart. Depois que eu iniciei como formadora, não durou muitos anos, ele se perdeu, né, devido à não renovação do projeto com o governo. Era um projeto em parceria, agora eu não me lembro se era governo federal, governo estadual, com a IBM, e aí alcançou os municípios. Né? Na sequência, vieram os primeiros laboratórios de informática para a rede, o Proinfo. Gente, eu peguei os laboratórios de informática do Proinfo para ser formadora com simulador de acesso à internet. Então, eram laboratórios que não tinham acesso à internet no começo. Aí depois veio a internet, eu vi a internet chegar. E eu vi as transformações que o acesso à internet nesses laboratórios foi provocando no curso todo. Os livros que chegavam de caixas no centro de formação, livros físicos, grossos, eu acho que eu até tenho alguns ainda aqui, eles foram retirados e substituídos por livros digitais. Os cursos, que eram 5 cursos, que eram todos presenciais, eles foram substituídos por parte presencial, parte à distância, semipresencial, porque eles desenvolveram uma plataforma própria para o curso, a plataforma do Proinfo. Então, eu fiquei 7 anos sendo formadora do Proinfo e vi isso acontecer, né? Hoje, o Proinfo, ele não existe mais, existe ainda essa ação do governo voltada, que hoje ele deu lugar para a educação conectada, que foca o acesso à internet, também prevê recursos para as escolas, através do PDDE interativo, né, onde os gestores ali com a sua equipe, eles podem adquirir equipamentos, pagar links de internet, né, ele oferta algumas possibilidades para a escola. Ainda é pouco, o valor assim também não chega a ser muito alto, né, considerando a real necessidade, mas é um recurso aí destinado para o uso da tecnologia na educação, né? Em se tratando de tecnologia, a gente sabe que não basta, né, investir ali só na aquisição, a gente tem depois que fazer manutenção nesses equipamentos, trocar, adquirir novos equipamentos, enfim. Entre Kids Smart e Proinfo, foram 9 anos trabalhando somente com o uso da tecnologia na educação. É muito gostoso pegar aqui, compartilhando com vocês, olhar para todo esse processo, todo esse tempo vivido, né? Olhar e enxergar daqui, né? Essa transformação que eu acompanhei. Eu inicio a minha dissertação de mestrado com uma narrativa. Ficou bem piegas, mas eu não tirei ela de lá, mantive. Onde eu narro sobre mim, né, desde quando eu me lembro sobre o meu desejo de aprender a ler e a escrever, meu primeiro curso de informática, que era o computador de uma tela preta, aquele computador de tubo, uma tela preta, umas letras verdes, até hoje eu não sei o que era aquilo. E anos depois, quando eu me reencontro com o computador, já adulta, acho que eu já estava até casada, se não me engano, ele já tinha o sistema operacional do Windows, mas a escola de informática, que eu fui fazer curso de informática, não tinha acesso à internet. Era uma escola de informática que não tinha acesso à internet para os alunos. Então, eu aprendi a usar o pacote Office da máquina, e foi muito bom, que eu uso o que eu aprendi lá até hoje, eu nunca deixei de usar, foi o que eu aprendi lá, foi muito útil para a minha vida, todos esses anos, né? No final do curso, eu lembro que o professor reuniu os alunos da sala na recepção da escola de informática lá, que hoje nem existe mais, né, escola de informática, e ele acessou a internet mostrando, olha, é isso, é aquilo. Eu guardei aquilo com uma clareza, e não demorou muito, eu tive o computador na minha casa, com acesso à internet, aquela internet de escada, lembra?
que ficava fazendo aquele barulhinho até conectar. Contando para vocês, acho que eu consigo lembrar até desse barulhinho, né? Ficava fazendo ali até conectar. Então, eu tenho lembrança desse período com muita clareza. A internet, né, se a gente for olhar aí o que os artigos nos trazem, os estudos, a gente já vinha aí num desenvolvimento tecnológico acelerado, podemos colocar dos últimos 50 anos, mas aí a internet ela veio e acelerou esse processo, né? Vocês já tiveram aula aí com o Antônio, com o Roberto aí nas outras turmas, vocês viram aí sobre esse desenvolvimento e todas as possibilidades aí que ela tem proporcionado aí, né, nessa área da tecnologia, né? Ela vem trazer novas formas de presença, não é verdade? De como nós nos relacionamos, novas formas de relação com o saber, com o outro e com nós mesmos. Ela vem proporcionando isso, né? Porque é através dela que a gente consegue, ó, tá aqui agora, tendo contato com vocês, pessoas tão distantes, nesse momento síncrono, e isso é pela internet. Lógico, tem o equipamento aqui, né, que propicia tudo, mas só o equipamento aqui, sem essa conexão, a gente não estava se vendo, se ouvindo e dialogando. Bom, ser formadora de professor para o uso da tecnologia na educação durante esse tempo, mas principalmente poder acompanhar ele lá na escola. Oi, Nice, você quer falar? Anice? Deve ter sido por engano, Fabiana. Tá bom, então vamos lá. Então, eu fiz um esquema, tá, gente, de fala aqui para mim não extrapolar o tempo, vou ficar dentro do meu tempo. Estou falando muito, mas quem me conhece sabe que eu sou acelerada assim, né, professor? Vamos lá. Então, esse tempo que eu passei aí como formadora, o que enriqueceu esse processo, ao meu ver, foi poder acompanhar o desenvolvimento do trabalho do professor lá na escola, né? Então, acompanhar, observar o que eles faziam na prática com os alunos, né? A partir das informações e saberes compartilhados no momento de formação, foi o que me mobilizou nesse estudo, né? Me ajudando a definir esse sujeito da pesquisa, porque o campo aí de pesquisa, eu já tinha base teórica, eu já tinha contato com o professor Flávio, depois quando eu decidi fazer o mestrado, né? E então foi fácil definir essa parte, mas eu resgatei esse tempo, esse processo, né? Para escolher o que eu queria estudar, em que eu ia me aprofundar. Nessa época, eu não conhecia a teoria da relação com o saber, mas eu já olhava, sem saber, né, para essa relação do professor com o uso da tecnologia, com a tecnologia na educação. Eu observava o que eles faziam com as informações, né, trazidas lá dos momentos de formação, e algumas coisas que eu não vi, acho que mais o que eu não vi acontecer eram as coisas que me incomodavam. Então, quando veio a pandemia, eu estava como diretora do Departamento de Ciência e Tecnologia da rede. Eu tive ali a tarefa de ajudar a organizar uma rede que tinha acabado de ter as aulas presenciais suspensas. O professor Flávio estava lá conosco, ele tinha acabado de chegar também na rede com a proposta do primeiro curso, né, com a primeira oferta do curso da pós, que a gente, nos primeiros diálogos, né, professora, a gente pensava em fazer as inscrições presenciais, esses encontros presenciais. Então, a gente teve que mudar tudo de uma hora para outra para o formato online, à distância, tateando algumas coisas, né? E o que eu vi e vivi nesse processo todo? A minha própria relação com o saber no uso da tecnologia. Se eu me achava tal ali para aquele uso básico da tecnologia, gente, eu me deparei com os meus não saberes. Porque o contexto social de uso dessa tecnologia estava exigindo muito mais de mim naquele momento. Né? Eu passava a ter que traçar com ela uma nova relação, uma outra relação, de um dia para o outro. Fiquei um tempo inerte, assim como muitas escolas ficaram, como muitos professores ficaram,
Mas eu tenho uma relação de identidade com a tecnologia, eu gosto, né? Então eu sempre me aproximei dela, vocês viram aí pelo que eu contei. Então eu busquei me aproximar, né? Eu sou curiosa, eu consegui aprender algumas coisas, mas o que eu fiz de verdade foi me mobilizar, né? Entrar em atividade, encontrar sentido no que eu estava fazendo, para aprender e conseguir ali ajudar uma rede, ajudar os professores e me ajudar mesmo nesse processo todo. Mesmo não estando na sala de aula com os alunos, eu vi o que os professores viveram com a suspensão das aulas presenciais, né, de um outro ângulo, nesse ensino remoto aí. Então, a situação me mostrou que nós não deixamos nunca de nos relacionarmos com o mundo que está ali à nossa volta, com o outro que faz parte desse mundo e conosco mesmo. Nós não deixamos de aprender e de aprender esse mundo que ele é pré-existente. Não é só para a criança que ele é pré-existente, para mim ele também era. Por quê? Eu não tinha contato e não realizava videochamada, mas ela já existia, ela já estava lá. Quem trabalhava em empresa já fazia uso, e na educação a gente não fazia. E tantos outros recursos, né, que já estavam ali disponíveis, né, e formas de nos organizarmos, já era possível antes da pandemia, mas a gente não fazia. Por quê? Não era necessário, né? Então não era necessário e a gente fazia sempre tudo do mesmo jeito. Até vir a pandemia e dar aquela chacoalhada na gente, a gente começar a olhar um pouquinho diferente para as coisas. Esse curso é uma prova disso. A gente não tinha pensado nesse formato, veio a pandemia, a gente viu que é possível, que é viável, facilita, amplia a quantidade de pessoas que a gente consegue atender, né, e trazer para esse momento com essa facilidade. Então, nesse contexto, a pesquisa, né, que nós realizamos, eu e o professor Flávio ali, junto comigo o tempo todo, ela centra-se nessa questão, no debate em torno da vida e do trabalho de professoras. E ela considera a obrigatoriedade do uso das novas tecnologias digitais no ensino remoto, em razão do fechamento das escolas. Tá? A gente definiu essa tecnologia como novas tecnologias digitais, porque vocês já devem ter visto também na disciplina que tecnologia ela é tudo, né? Ela tem uma gama muito grande, ela vai desde os recursos, a organização e tudo. Então a gente fechou ali nas novas tecnologias digitais. O estudo todo desenvolvido, ele foi ancorado em duas perspectivas teóricas, a da relação com o saber, de Charlot, que vocês também já estão estudando, já é conhecido de vocês, a perspectiva, e a da biografização, da Delory, que vocês também conhecem. Então, a partir das entrevistas de pesquisa biográfica, né, nós levantamos as narrativas de vida das professoras que participaram, e delas os dados para buscar analisar e compreender essa relação do professor com o saber no uso das novas tecnologias durante a suspensão das aulas presenciais aí com o ensino remoto, né? O estudo ele considerou o sentido que essa experiência propicia à vida, ele considerou o sujeito um ser sempre em formação e com um projeto de si e de vida. Então, as duas perspectivas teóricas, elas dialogam no estudo o tempo todo. E ela sustenta aí como uma noção de valor heurístico e são reconhecidas as duas, não só como uma ferramenta de pesquisa dentro do campo teórico, mas também como ferramenta de análise de dados da pesquisa, as duas perspectivas. Nós entrevistamos 5 professoras da rede municipal de Hortolândia. Agradeço elas aqui, se alguma delas assistir essa apresentação, né? Será que essa mãozinha também é por engano? Bom, vamos seguindo. Pessoal, se alguém quiser mesmo falar agora, acho que abre o microfone, mas se eu puder concluir, eu agradeço. Vou seguindo, tá? Bom, entrevistamos 5 professoras que atuam nas escolas públicas aqui de Hortolândia. Elas atuam no ensino fundamental com as crianças do 1º ao 5º ano. Vieram todas mulheres para a entrevista, eu acredito que pelo número de professoras, né, do sexo feminino ser maior nessa faixa etária, porque não foi uma determinação, nenhuma escolha.
As entrevistas de pesquisa biográfica, elas foram realizadas remotamente, via plataforma, eu gravei com vídeo e áudio. Depois que foram gravadas, eu fui lá transcrevendo os textos, né? Exatamente como estava nas gravações, na íntegra ali, conservando, né, a forma do discurso, narrativo, a relação que o professor trouxe ali com a dimensão do tempo que cada participante trouxe. Com os dados em mãos, a gente foi buscar base ali para análise, né? Nós lançamos mão das 4 categorias de análise da Delohry, buscando compreender o professor no contexto das aulas presenciais suspensas, a partir da sua narrativa autobiográfica, e na relação com o saber, nós olhamos para as enunciações narrativas, buscando ali identificar, na relação do professor com a nova tecnologia, possíveis processos que caracterizavam o aprender, o saber, né, frente ao uso das tecnologias no ensino remoto, e analisamos também e buscamos compreender a relação do professor com o saber referente à utilização das tecnologias na educação, nesse contexto, a partir das figuras do aprender. Então, foi um exercício de buscar nessas enunciações, né, o que os professores disseram sobre a sua relação com a tecnologia, sua relação epistêmica, sua relação de identidade, sua relação social desse sujeito aí, o professor, com o saber. E sempre voltado para a tecnologia. Então, quando ele se referia à tecnologia, a esse momento que envolvia o uso dos recursos tecnológicos ali digitais, a gente fazia e trazia para para a pesquisa. Lembrando que as dimensões centrais da relação com o saber, né, que é a mobilização, atividade, sentido, ela perpassa ali pelas formas, né, de relação. Então, ela perpassa as 3 formas de relação com o saber. E foi um exercício hermenêutico, de olhar para essas narrativas, encontrar essas enunciações, lógico, né? Todo esse processo, ele passou pelo meu próprio horizonte biográfico, né? Com a minha rede de biografemas, buscando ali identificar os processos que caracterizavam essas figuras, os objetos saberes, as atividades, né, a serem dominadas, os saberes relacionais enunciados nas narrativas, né, tudo isso passou por mim. Se qualquer um aqui que for desenvolver a mesma pesquisa, com a mesma temática, entrevistar os mesmos professores, vai sair uma outra pesquisa, né? Como a Delohry, ela trata, nesse momento de pesquisa ali, de interação, tem pelo menos 3 elementos ali nesse momento, né? Tem o entrevistado, o entrevistador e a relação que perpassa entre os dois esse momento. Eu estava conversando com o pessoal da EMEI Carlos Vilela ontem à noite, né, no desenvolvimento do projeto Escola Outra, e surgiu entre a nossa conversa ali uma coisa bem interessante, que as narrativas, elas foi associada assim como uma impressão digital, ela é única, né, de cada um. Então, a gente narrando o mesmo contexto ali, eu vi isso na pesquisa, era o mesmo contexto, mas cada narrativa trazia um ponto de cada um, desse ser aí singular, subjetivo, né? Então, recolher 5 narrativas que na transcrição ali em texto, em média, cada uma deu em média umas 30 páginas. Faz as contas aí rapidinho, né? Então foi loucura fazer um negócio desse. Loucura total. Porque deu muito dado para analisar. 150 páginas de texto, é muita coisa. Quando eu achei que já tinha muita narrativa para eu dar conta, que eu não ia dar conta daquilo, eu comecei assim a ter consciência, né, me apropriar do que eu estava fazendo. O professor Flávio vem e fala: Fabiana, acho que a gente vai ter que realizar uma segunda entrevista. Mas não com as 5, graças a Deus, porque acho que aí não sei se eu teria dado conta. E eu realizei uma segunda entrevista, né, com a informante principal, já vou contar essa parte para vocês. Que eu tratei uma narrativa de uma informante que eu destaquei como uma informante principal, como uma narrativa A.
Que história é essa, né? De informante principal, narrativa A. Não quero dar um nó na cabeça de ninguém. Vou contar para vocês essa história. Quando eu me vi com aquele monte de dados e comecei a construir as planilhas e tentando categorizar e enviava para o professor Flávio, e ele colocava umas questões ali que me arrepiavam, eu falava, meu Deus, será que eu vou dar conta? Então, realizando pela primeira vez pesquisa na vida, né, eu sentei e chorei, não literalmente, mas deu vontade, vou falar a verdade. Então, eu olhava para tudo aquilo e me vi escrevendo as mesmas coisas 5 vezes. Eu fiquei um pouco perdida. Falei, isso não vai dar certo. Aí eu falei, para tudo. Sabe aquele momento que você para tudo, não está dando certo? E eu fui pesquisar. Eu encontrei um sociólogo alemão, ele é da época do pós-guerra, que já realizava entrevista narrativa, ele investigava os reflexos da guerra na constituição do sujeito e de uma comunidade, né? E como isso se dava ali naquela comunidade, um contexto social. Bem resumido para vocês. O Fritz Schütze. O que me chamou a atenção foi exatamente o ponto em que ele comparava as narrativas. Eu não consegui ler o autor. Eu o conheci por intermédio dos comentadores, que eu fui localizando artigos traduzidos, né, e comentadores até aqui do Brasil que estudam eles, então deu para ler através desses artigos. Eu encontrei um repertório de textos dele, né, eu tenho esse acesso, a maioria até datilografado, escaneado em PDF publicado. Ele desenvolvia um trabalho detalhado, seguindo passos de análise, né? E entre eles o 5º passo era onde ele fazia essa comparação entre as narrativas, e isso me deu uma luz para eu fazer com as minhas, inspirou. Eu falei, então, ao invés de eu sair descrevendo uma a uma, acabei uma, começa de novo com a outra e com a outra, 5 vezes, eu vou tentar ali fazer uma comparação. Aí, o que amarrou um pouco também essa questão? A noção de nós parcelares que a Delohry aborda no material dela, né? De modo que as narrativas das professoras entrevistadas, elas se distanciam pela singularidade, né, da experiência, mas também, eu falei, dá para aproximar tomando como referência essa noção de nós parcelares, uma vez, né, que as questões sociais, apesar delas não esgotarem as construções biográficas, porque tudo isso passa pelo sujeito, elas inscrevem ali os narradores em sistemas de representações de relação daquele mundo de pertencimento. E isso cabia muito, né, na pesquisa, considerando o evento, né, da pandemia, todos os professores numa mesma rede. Então, inspirada aí na análise comparativa de Schütze, né, uma narrativa central A, categorizada, analisada, de acordo com o objetivo que eu já compartilhei com vocês, ela veio dialogando ali numa perspectiva de comparação com as demais narrativas. Quando eu cheguei nessa possibilidade, a primeira coisa que você faz é contar para o seu orientador os seus, né, disparates ali, vamos levar para ele. E aí o professor Flávio falou assim, faz um desenho aí, eu lembro até hoje, não vou esquecer disso, tem uma folha aí? Tem, faz um desenho. Eu comecei a contar, ele fez eu parar e falou, faz um desenho. E aí ele desenhou o que eu estava falando para ele, e a gente seguiu, né, com essa ideia. Nessa perspectiva, nós organizamos os resultados para serem apresentados em 2 eixos. O primeiro, construído a partir das 4 categorias de análise, né, contemplava ali as narrativas biográficas sobre ser professor no ensino remoto. E o segundo eixo, que contemplava as narrativas biográficas de professora sobre a relação com o saber no uso das novas tecnologias ao longo do ensino remoto. Para essa análise, nós nos pautamos nas figuras do aprender, nas dimensões centrais da relação com o saber, a mobilização, a atividade e o sentido. Aí a coisa começou a andar, né? Lembra daquela segunda narrativa que eu falei para vocês, que ele disse que a gente ia ter que fazer? Ela veio para a dissertação como um terceiro eixo. Por quê? Eu tive contato com o conceito de transcriação na banca de qualificação do Rodrigo,
né, uma das pessoas da banca, a professora Carolina, ela trouxe ali, ela foi pesquisar a tese dela de doutorado, e aí na tese eu tive contato com essa noção, como estratégia ali metodológica, né, que ela trouxe na tese dela a partir de entrevistas biográficas com babás que ela realizou na França. Bom, em síntese, né, a transcriação, você elabora um texto recriado a partir da narrativa ali que você coletou. Então, a narrativa tinha que ser exposta na íntegra. Pois, por quê? Conversando com essa professora pela segunda vez, depois de um tempo que ela já tinha retomado o ensino presencial, já tinha vivido a experiência do ensino remoto, voltado para o ensino presencial. Quando eu entrevistei ela novamente no final do ano passado, gente, marcou demais. Essa professora, ela passou a biografar-se de outra forma a partir da reflexão com a narrativa, a partir do vivido, a partir da experiência. Essa professora, ela trouxe de presente para nós a formabilidade do sujeito biográfico, nesse processo de experiência e de reflexão que ela trouxe ali com a narrativa. Então, as narrativas biográficas fornecidas pelas professoras, todas elas, né, são histórias em curso, nas quais elas agiram, vivenciaram a experiência, atribuíram sentido, marcando ali a temporalidade de uma experiência, né, organizada numa lógica narrativa. Nesse sentido, as histórias de vidas narradas, elas são singulares, mas também são sociais, ao passo que cada entrevista vive a sua experiência em relação a si, ao outro e ao mundo, né? Sobre as análises dos dados, numa perspectiva aí comparativa, nós destacamos que as narrativas das professoras entrevistadas, elas se distanciaram nessa experiência e se aproximaram de acordo com a noção que eu já trouxe ali de nós parcelares, em relação a esse mundo de pertencimento delas. Então, no plano da análise das formas do discurso, a partir do estudo de Delohry, observamos que a narrativa das professoras entrevistadas, da professora Priscila, que era da narrativa A, esse nome é fictício, tá? Se ela se encontra com as narrativas das demais entrevistadas, por evidenciar um discurso direto, reflexivo, do qual as entrevistadas, todas elas, se referiam sempre a si próprias, enunciando as suas convicções, as suas reflexões, seus saberes, e esse agir profissionalmente ali na situação, né? Escrevendo todas elas num projeto de si. O esquema de ação possibilitou olhar para as enunciações em relação à forma de agir, de reagir das professoras na situação. Novamente, observamos uma aproximação nas narrativas, né? As professoras entrevistadas, elas articularam um agir estratégico, progressivo, em relação à situação e suas ações. Elas estavam tateando a situação também, conhecendo, né, a situação. Assim como eu falei para vocês que eu experienciei do outro lado esse mesmo agir estratégico, progressivo, tateando, né? Tratando dos motivos recorrentes ou topoi, a partir do processo de transcriação dos espaços físicos escolares para os espaços deslocados ali para as residências, né, onde estava ocorrendo o ensino remoto, a entrevistada principal, a Priscila, ela encontra ali no ensino remoto o seu topos profissional. Isso evidencia-se muito na narrativa dela. Nesse processo também ocorre com as demais professoras entrevistadas. Elas também se colocam sempre como professoras, elas não passaram a se ver de outra forma. Porém, algumas delas, elas trazem um topos duplo ali, elas se manifestam muito mais na narrativa, elas enunciam muito mais a afetividade na sua relação com o aluno, com a família, né? A partir do momento que ela passa ali a relacionar com esse espaço de vida do aluno.
que ela não conhecia na sala de aula. É em torno do topos que elas organizam a ação do relato, elas realizam suas construções biográficas com as enunciações, né, de seus planos, de suas dificuldades, conquistas, sentimentos. As narrativas, elas se distanciam uma das outras, no sentido que cada professora precisou adequar o seu trabalho em relação àquelas possibilidades de participação do aluno, da família. Elas também tiveram que adequar a sua própria relação com o saber, né? Ao passo que as enunciações das narrativas, elas se distanciam, elas se aproximam nas dificuldades encontradas, na dificuldade de acesso ao aluno, na dificuldade da participação ali da família naquele contexto. Ela consistiu assim um exercício permanente, né, de adequação desse trabalho do professor. O ensino remoto ele exigiu isso do professor o tempo todo. Então elas precisaram constantemente dar prova aí de novas capacidades de adaptação desse trabalho. Tá? Tô quase terminando. O estudo ele evidenciou então no território pesquisado que a distância existente entre o ensino presencial e o ensino remoto ela é significativa demais. Na análise, né, a partir ali da relação com o saber, a gente destaca que durante o ensino remoto, as professoras experienciaram saberes relacionados a novas tecnologias que elas jamais tinham vivido em suas práticas, né, nessa mesma perspectiva. Nesse contexto, as professoras enunciaram estabelecer 3 formas de relação com o saber referente às novas tecnologias: relação epistêmica, quando elas aprenderam sobre a tecnologia, né, sobre o próprio ensino remoto; a relação de identidade, quando elas foram ali relacionando o saber sobre a tecnologia com a própria relação com o saber, e com a relação que o aluno e com o familiar tinha, né, sobre a tecnologia; a relação social, quando elas adaptaram suas práticas, mediadas pelas tecnologias, à realidade socioeconômica dos alunos. Então, essas 3 formas de relação com a tecnologia, ali eles proporcionaram 3 domínios: domínio conceitual, quando compreenderam a relevância da tecnologia, do ensino remoto, da educação; o domínio de uma atividade, né, quando elas passaram a realizar o próprio ensino remoto, as ferramentas que elas precisavam manusear ali para viabilizar; e o domínio relacional, quando elas aprenderam a se relacionar com a casa da criança, com os pais, né, com aquele ajudante da criança, com aquele auxiliar que estava ali, o irmão mais velho que fosse, né, com os próprios alunos. Elas tiveram ali novas estruturas ali de relações com esses alunos nesses tempos de ensino remoto. Bom, deixa eu encerrando. Na dinâmica de uma construção reflexiva da imagem de si em processos de mobilização, de atividade, de sentido, né, a relação epistêmica social e de identidade fez sentido para esse professor, né? A própria história que ele conta ali sobre esse percurso mostra isso. Nós não podemos deixar de considerar que esse estudo, ele tem elementos, né, ali que pode contribuir com novas formas da gente pensar a escola, né? E aí é aí que ele vem ao encontro da proposta do projeto Escola Outra, que é essa mobilização, que é essa ação, que é esse movimento de pensar, repensar essa escola, uma escola outra, né? Na escola outra, a tecnologia, ela não é nenhuma barreira, ela não é a salvação, porque a gente não olha a tecnologia não podemos olhar nem como barreira, nem como salvação, mas a tecnologia, ela vem como uma demanda social, em um tempo em que educar na escola não pode mais negar o acesso à tecnologia. E aí a gente entende, a partir de tudo isso, e a pesquisa mostra, é imprescindível que professores e alunos passem a ter mais contato com a tecnologia lá na escola, nas ações, nas práticas pedagógicas diárias, no âmbito educacional. Aí vocês vão falar, mas as crianças já ficam tanto em tela. Mas a escola é um momento oportuno, gente, para junto
superar possíveis dificuldades, mas também habitar com a humanidade esse espaço tecnológico, esse cyberespaço, né? Porque se a gente não oportuniza na educação essa relação com a tecnologia, de uma forma onde a criança ela pode pensar sobre isso, ela pode se posicionar criticamente sobre isso, a gente cria, a gente promove aí situações onde as pessoas vão continuar sendo reféns dessa tecnologia, usando ela sem essa reflexão, e talvez, né, não estou afirmando porque eu não pesquisei isso, talvez esse uso aí ilimitado das telas, descompassado das telas, sem produzir um saber, venha de não ter esse posicionamento crítico em relação à tecnologia. E na educação seria importante essa construção. Tá bom? Falei demais, e é um pouquinho da pesquisa, é isso que eu trago para vocês. Obrigada, viu? Pela atenção aí e a paciência. Maravilha, Fabiana. Eu vi que a Evenice levantou a mão durante a sua fala. Eu vou perguntar para ela agora se ela quer trazer já, que a minha ideia agora, assim que a gente resolver, passar para o Juliano para ele falar, e depois, ao final, a gente abre para todo mundo também. Mas se você quiser falar agora, Evenice, não tem problema. Eu quero, professor Flávio, obrigada, viu? Na verdade, eu queria, como eu diria, eu queria o socorro dela, da Fabiana, porque eu adorei essa questão do tema dela, que ela fez, tá fazendo do mestrado, tudo essa pesquisa, e ela me inspirou a mudar o meu tema de TCC, na verdade. E então, assim, eu queria só uma orientação dela, alguns autores que ela tinha usado no texto, assim, ela falou da Delohie, eu anotei aqui, e eu queria, na verdade, saber isso mesmo. Quais são os autores que ela usou para fazer o texto. O meu não vai ter pesquisa, porque vai ser só, né, um artigo, na verdade. Mas, assim, eu queria ter uma noção de quem ela usou para fazer o texto dela. Tá certo. Eu falei bastante, eu concentrei, né? Porque na Delohie, no Charlot, tentando ali manter nesse contexto de estudo de vocês, mas eu estudei o Lévy para falar da tecnologia, né? O Charlot, ele traz uma crítica ali sobre o Lévy, mas é um posicionamento sobre uma perspectiva que o Lévy trouxe do que seria hoje, né? Esse cyberespaço que ele meio que idealizou lá atrás, e aí o Charlot ele traz essa crítica, mas não traz assim um grande contraponto com a perspectiva da relação com o saber. E aí outros autores ali pensando um pouco nessa diferenciação entre professor e aluno do Prensky, né, que fala ali um pouquinho também dessa questão da tecnologia. Eu posso compartilhar mais com você, tem uns artigos bem interessantes, voltados especificamente ali para a pandemia, do professor Mil. Depois eu encontrei um artigo dele que ele dialoga bastante com essa questão da tecnologia no contexto da pandemia, e tem outros que dialogam com uma perspectiva social do uso da tecnologia na educação, que eu posso passar essas experiências com links, inclusive eu passo para o Roberto e ele compartilha com você. Eu agradeço. Tá, então, porque assim, a hora que você falou das questões sociais, a relação social e o ensino, né? Então eu já imaginei mudando o meu tema para esse lado, sabe? A questão social, a relação social, e o ensino público na perspectiva de uma escola a outra, né? Juntar tudo nesse tema novo. Eu não sei como eu vou fazer, porque a gente está aí na hora de entregar também, né? Então, mas se você puder, eu agradeço, porque agora eu achei o tema que eu me identifico. Ai, que bom, que bom. Que ótimo, eu passo sim, que ótimo. Obrigada. Imagina. Gente, eu vou chamar então o Juliano. Só vou dizer para vocês que eu descobri que tem catarinense gaúcho, gente. É esse cara aí. Eu acabei de conhecer o Juliano. Ele faz uma disciplina que eu estou ofertando na pós-graduação lá na UFSCar. Vou deixar ele se apresentar. Mas foi uma simpatia à primeira vista com esse menino.
vou chamar ele de menino, embora a barba dele... Ele pinta de branco, não se engana, não, gente. Eu já descobri esse negócio. Mas ele trabalha nessas questões da tecnologia, ele está no doutorado, está numa missão impossível, quase. Mas acho que tem bastante a contribuir nessa discussão, e eu convidei ele para vir para a disciplina porque eu achei que era muito pertinente a imagem e as coisas que ele vem fazendo. Juliano, é com você, fica à vontade. Obrigado, por você ter vindo. Obrigado, Fabiana. Boa noite a todos. Queria parabenizar a Fabiana pela pesquisa aí, muito bom. Como o professor Flávio falou, eu conheço há pouco tempo, né? A gente está fazendo a disciplina junto. Na realidade, eu sou de Itajaí, Santa Catarina, e em Santa Catarina não tem gaúcho. Essa é uma discussão braba aí, viu? Porque acho que a gente tem determinados características que a gente acaba não querendo se envolver, assim, né? E a gente lá do Sul fica bravo por todos, tanto do Paraná quanto de Santa Catarina, serem caracterizados quanto gaúcho. Eu não tomo chimarrão, na realidade, meu negócio é peixe, é praia, é uma outra... É camarão? É camarão, é uma outra pegada. Bom, eu estudo sobre arte e tecnologia, trabalho numa perspectiva com Deleuze e Guattari, que vem de uma pegada Foucaultiana, né, que é também onde o Charlot, que é um dos autores que a Fabiana apresentou, vai beber sobre essa questão da formação do sujeito, né? Eu sou professor lá em Santa Catarina, a minha formação inicial é como historiador. No meio da história, eu me descobri artista, comecei a me envolver com artes em geral, assim, com produção de projetos, com escultura, com intervenções, com escrita, e venho trabalhando com arte há algum tempo, né? A minha primeira formação de história foi computação, eu larguei computação para fazer história. E depois de ter passado um tempo na Fundação Cultural, trabalhando com produção de projetos, eu me concursei no município lá em Itajaí, como instrutor de informática. Mas eu vinha justamente numa trajetória profissional, justamente me afastando da tecnologia, né, indo muito mais para áreas humanas, assim. E era o primeiro concurso da categoria, né, do cargo. Então, quando a gente entrou, muita gente mas o que a gente vai fazer aqui dentro? Havia muito técnico, havia muita gente que tinha se formado em computação, então era um cargo extremamente novo. E aí começou nessa época também, 2010, 2011, começou toda uma discussão sobre a implementação de uma nova disciplina que seria pensamento computacional, e começaram-se a reverberar, eu acho que desde os pró-infos, né, a ideia de que a informática ela precisava estar na escola, mas de que maneira? O que a gente vai abordar, né, com a informática na escola? E aí entra-se a discussão sobre, talvez mais precisamente sobre a escola mesma, né? Eu gostaria de dividir a minha fala aqui, eu vou tentar fazer uns links entre o que vocês estão tendo aí no curso, né, com a escola mesma e a escola outra. Então eu tentei fazer uma divisão disso, assim, né? Bom, nesse primeiro momento, então, eu vou falar sobre essa noção de escola mesma, né, que apesar de não conhecer o termo antes do professor Flávio, né, a gente meio que se cruza nas ideias sobre educação e sobre a escola em si, né? Então, lá na escola, eu dizia, o que a gente vai fazer? Eu não queria voltar para a programação, não queria voltar. E aí eu comecei a desenvolver umas práticas entre arte e tecnologia. E me chamava muita atenção, assim, porque havia determinadas práticas que a gente utilizava a informática, utilizava a tecnologia, em que tu via a estesia do aluno, né? Tu via que aquele saber, aquele conhecimento que ele tinha
fazia sentido e aquilo voltava enquanto saber, né? E tu via uma estesia, né? Uma alegria, um fazer sentido do conhecimento. Já em outras atividades que se envolviam a mesma tecnologia, era uma coisa anestésica, né? Uma coisa que demorava para passar, que no fim das contas, no final da avaliação do Google Forms, tu perguntava para o moleque o que era a prova, e ele não sabia nem o que era a prova, né? Então, quer dizer, são conhecimentos que acabavam não fazendo muito sentido, assim, né? E tomavam um espaço, né? A gente sabe, quem está na escola, que a escola ela é jogo rápido, né? Ela vai acontecendo no dia a dia e a maior parte do tempo a gente não tem muito como colocar todo o conhecimento humano dentro da escola. Quer dizer, na realidade, não tem, né? Mesmo que a escola tivesse 60 anos, a gente não conseguiria, dentro da escola, botar o conhecimento todo, né? E aí, talvez a grande questão, e aí a gente bate de novo sobre essa questão da formação do sujeito, que sujeito que a escola deve formar? Eu acho que a pergunta maior e aí, partindo da onde eu falo que é da educação básica, é o que é básico na educação, né? O que nós temos que tipo de sujeito nós queremos formar, que sociedade que nós estamos pensando em formar. Porque é justamente isso, o que cabe dentro da escola, e aquilo que a gente silencia, aquilo que a gente bota dentro da escola, e aquilo que a gente tira da escola, vai formar determinado tipo de cidadão, né? Ou determinado tipo de sujeito, né? Então, obviamente que se a gente criar uma escola militar, nós estaremos formando militares, né? Isso se a gente pensar numa escola humana, nós estaremos formando humanos e não militares. Se a gente pensar numa escola profissional, nós estaremos formando profissionais, não humanos, né? Então, que tipo de escola que a gente está tentando formar, né? Ou que tipo de sujeito essa escola mesma pretende formar? Eu acho que essa diante de uma política nacional como é a BNCC, eu acredito que essa seja a grande questão, assim, né? Para onde que nós estamos encaminhando a formação do nosso sujeito? Essa pergunta sobre o que é básico na educação, ela sempre permeou em toda a história da educação. Mas, de fato, ela ganha um peso maior agora por conta da BNCC, né? Porque até então essa pergunta permeava, mas havia uma flexibilidade nas escolas e nas unidades escolares para fazer esse tipo de pergunta, né? Para que as pessoas pensassem em que currículo que elas queriam botar, que saberes que a gente ia chamar à tona daquela localidade, porque o saber ele está muito no indivíduo, né? Ele está na localidade, no locus, né? Então, que saberes que eu vou, o que mobiliza esse aluno a buscar um conhecimento, né? E o que mobiliza ele está no locus dele, está na vida dele, é o que faz sentido para ele, né? Então, havia-se essa flexibilidade. A partir do momento que nós institucionalizamos ou criamos uma lei de um currículo nacional, nós ocupamos boa parte do currículo da escola, né? Existe aí uma flexibilidade, obviamente, e na realidade existe mais do que flexibilidade, eu vou falar disso sobre depois, que é a questão da tradução da política pública, mas existe sim, né, eu costumo brincar, um plano maligno do Darth Vader, né, para dominar o sistema. Existe sim aí determinados enunciados que preocupam sobre que tipo de sujeito que nós estamos formando, né? E isso está padronizado para o Brasil inteiro, né? Então, existe, mas é só coisa ruim? Não, eu acho que existem coisas que a gente pode traduzir que são boas e que podem autos enunciados, né? Mas, a priori, eu não sei se eu vou conseguir aqui com vocês, eu vou tentar apresentar algumas imagens. A minha pesquisa atual, ela se chama Escola High-Tech. Num primeiro momento, eu fiz uma análise justamente sobre a BNCC e sobre esses enunciados que operam sobre a BNCC, no sentido de que
que sujeito que nós queríamos formar, né, através da BNCC, fiz uma análise dela, e, para além disso, que atores participaram desse processo de produção, né, dessa política pública. Quem é que está envolvido? Quem é que está falando sobre educação e quem é que está construindo um currículo que é nacional, né, que é para todo mundo? Né? Se é para todo mundo, por que todo mundo não criou? Por que né? Então, são essas perguntas, assim. Então, eu vou tentar apresentar para vocês aqui alguns gráficos, algumas coisas, umas análises que eu fiz. Então, nesse primeiro momento da pesquisa, eu fiz esse levantamento da BNCC e agora, enquanto tese de doutorado, a ideia é justamente descobrir aonde que eu consigo fugir, né? Aonde que eu consigo traduzir essa escola mesmo, esse currículo mesmo, por uma escola outra, né? Aonde que eu faço com que as ações e as habilidades ali postas possibilitem colocar sentido nesses conhecimentos que são passados e que virem saberes, né? Que dobrem para dentro nesse sujeito, né? Eu vou apresentar uns slides aqui, eu vou tentar apresentar para vocês, eu vou ver se consigo, tá? Tela cheia. Compartilhar. Então, pessoal, esse daqui, ó, foi a primeira parte da minha dissertação. Então, aqui eu fui... Vocês estão me escutando? Tá tudo certo aí? Estamos te vendo e te ouvindo. Ah, ok. Muito obrigado. Dá para ver o gráfico? Sim. Sim. Então, tá certo. Vamos lá, então. Bom, então eu fiz uma análise. A BNCC, ela é um documento público que é muito difícil determinar quem é que escreveu esse documento, né? Porque ela é um documento que passa em várias mãos e ela é escrito, então você não sabe quem está escrevendo, né? Então, o que a gente tem da BNCC enquanto participação de atores foram um grupo chamado de leitores críticos. No final das 3 versões, existe lá a publicação do nome das pessoas que foram as responsáveis por analisar o resultado do documento de que alguém escreveu, que não tem uma assinatura, né, um conjunto de pessoas. Então, através desses leitores críticos, eu fiz um mapa, mais ou menos, da participação desses leitores. Então, que resulta nesse gráfico aqui, né? Então, no primeiro momento, a primeira versão, que é esse círculo vermelho, ela teve a participação maior do setor público, um pouco do terceiro setor, né, que eram fundações universitárias, que eram institutos ligados à pesquisa, que eram normalmente instituições que são públicas de caráter privado, tem uma série de questões, mas que estão ainda dentro de um campo educacional, que estão atuando dentro de um âmbito de pesquisa, né? Então, a gente tem muito mais o setor público. Ela era uma versão que o tamanho dela verticalmente é com relação à quantidade de conteúdo que ela tinha, né? Na segunda versão, que foi a versão que teve abertura para a participação foi chamado os
as escolas, eu acho que a boa parte de vocês devem lembrar disso. Então, foi uma versão que foi ampliada consideravelmente, né? E ela teve muito pouca participação, ela teve bastante participação das fundações, institutos e tal, e do setor público também, né? Como é que eu fiz essa análise desses leitores críticos? Eu fui através do currículo Lattes deles. Então, as filiações que eles tinham profissionais, eu caracterizei como relações público ou privadas, né? Então, nesse sentido, eu consegui caracterizar mais ou menos em que meio que esses atores estavam circulando e tentar fazer o link entre o meio que eles estavam circulando, os enunciados que tinham, o texto que tinha na BNCC, né? E os textos desses atores, dessas instituições a qual eles estavam vinculados, né? Então eu fiz essa volta, assim, eu fiz essa cartografia do discurso, né? E numa terceira versão, a gente vê que depois do golpe, né? A gente tem aí um período onde a ex-presidente foi destituída, assumiu o presidente Temer. Houve uma destituição do Conselho Nacional de Educação, se constituiu um novo conselho, se constituiu um novo grupo de leitores críticos e se aprovou a terceira versão assim de supetão, né? Sem muita discussão e tal. Então, acredito que esse foi um grande tiro no pé, porque é uma política pública extremamente importante, né? Então, a ruptura de gestão aconteceu justamente no momento que era crucial para a nação, né? Que tipo de cidadão ou que tipo de sujeito nós queríamos formar e tal. E aí a gente vê a presença de quase 40% entre os leitores críticos de relação direta com organismos transnacionais, com instituições financeiras, com instituições que produzem material educacional. Essa resultante, esses discursos, então, a gente percebe, por exemplo, que esse documento, que essa lei, ela está voltada, na realidade, para um ensino que é muito técnico, né? Que é um ensino que valoriza a técnica. E aí a gente percebe, por exemplo, a questão das habilidades, né? E das competências da BNCC. Esse mapa aqui é um mapa onde que eu mapeio a quantidade de competências e a quantidade de habilidades que há dentro dos objetos de conhecimento, né? Então, por exemplo, a gente percebe que matemática e português são as maiores áreas, enquanto a arte ela é o menor de todos os elementos, né? A arte também é a que tem menor quantidade de pareceristas na formulação do documento, né? E ela também é a parte mais genérica, né? Mais genérica. Enquanto, se a gente for fazer uma análise, por exemplo, dos termos dos objetos de conhecimento, a gente vê que eles estão caracterizados em objetos de conhecimento básico, né? Que está no nível do observar, do identificar, e nada como avaliar ou criar, né? Que exige uma função cerebral, um esforço intelectual maior do aluno, né? Então, a gente vê que o currículo ele é um currículo muito pobre, né? Então, aqui a gente tem outro gráfico sobre isso também, né? Apenas 12% está ligado ao criar, né? E que, segundo a revisão de Bloom, que é a taxonomia dos objetos de aprendizagem, é o elemento criar, é o elemento onde se exerce a maior capacidade mental humana, né? Onde se mobiliza várias habilidades para se chegar a esse ponto, né? Aqui eu tenho um mapa, por exemplo, do currículo fundamental, né? Então, aqui eu estou por áreas, né? Então, eu tenho aqui as áreas das linguagens, que é língua portuguesa, arte, inglês e educação física. Aqui eu tenho a área da matemática, as humanas, né? Geografia e história, que estão dentro do conteúdo, ciências e religião.
Então, essas são as áreas do conhecimento e as suas dimensões, né? Então, a gente percebe, por exemplo, que a arte é o mais desprezado do currículo e é a arte que tem a possibilidade de te dar justamente esses pensamentos mais elevados de criação, né? E avaliação. Então, a arte, a gente percebe que ela é menosprezada, aí a técnica, ela vem sendo valorizada muito, né? Eu vou passar aqui para baixo. Então, por exemplo, uma outra questão da arte é que a maior parte dos itens que mencionam arte estão fora do currículo da arte, né? Na realidade, há um desprezo da política pública total, assim, né? Hoje nós temos as formações individuais, temos um professor de música, um de dança, um de teatro e um de artes visuais, e na escola nós temos uma disciplina que é a arte. Então, quer dizer, hoje o professor se forma em música e ele tem que dar conta de todo um universo que não pertence mais à formação dele, né? Fora outras discrepâncias, por exemplo, a dança está dentro da educação física. Então, tem várias coisas aí que complicam, sabe? A questão da arte na escola mesmo, né? E aí tu tem esse aumento das técnicas, né? Então, se a gente for pensar daquele pensamento que eu tinha inicialmente, a técnica, quando ela é pela técnica só, quando ela não mobiliza sentidos ou saberes dos alunos, ela se torna anestesiante, né? Ela anestesia o aluno do mundo. Já, pelo contrário, a arte, ela possibilita a estesia, né? A movimentação desses sentidos do aluno, tanto de perceber o outro, quanto a empatia, né? Enquanto a própria concepção de ética, né, que existe na estética. Então, existe aí toda uma dimensão em que é mobilizada pela arte que acaba sendo deixada de lado. E aí, se eu for pegar todas as habilidades que mexem com tecnologia hoje dentro da BNCC, do ensino fundamental, a tecnologia é o terceiro maior conteúdo da BNCC. Né? Ela só vai perder para matemática e português, que também são outros objetos de conhecimento muito técnicos, né? Muitas vezes muito duros, assim, né? Em termos de regra e tal. E a arte, como sempre, figura lá na última categoria, né? E é justamente sobre isso que eu penso, e aqui a gente tem um mapa da BNCC, um outro mapa onde aparece a inserção das tecnologias no currículo, né? Então, a gente tem as linhas verdes, são as competências gerais da educação, as azuis, né? As 10 competências gerais, aí as amarelas são as competências de disciplina, aí as verdes são competências por área. Então, eu acabei atravessando todas elas aqui para a gente ter uma ideia de como a tecnologia ela atravessa o currículo, né? Como que ela está presente hoje no cotidiano na escola. E a questão não é ela estar presente ou não, mas de que maneira ela está presente, né? Ela está auxiliando no quê? Porque se ela for para tomar um espaço necessário na formação desse indivíduo, desse sujeito humanizado, então eu não sei se é conveniente isso, a menos que o nosso objetivo seja formar uma mão de obra para o mercado 4.0, né? Que é justamente isso que a BNCC vem fazendo. Então, ela vem diminuindo as possibilidades de criação e aumentando as possibilidades de uma formação de um sujeito preparado para um mercado tecnológico. Né? E muitas vezes as coisas que são básicas, por exemplo, a estesia, as sensibilidades são deixadas de lado ou cada vez menos presentes nessa configuração do currículo nacional. Então, essa foi a minha pesquisa, a minha dissertação, né, onde que eu apresento esses elementos da escola mesmo.
Deixa eu tentar voltar aqui. Que eu apresento esses elementos da escola mesma, né? É muito engraçado isso, porque na minha pesquisa, vou voltar aqui um pouco para a tela, na minha pesquisa de tese, então, eu atuava, a grande questão agora, eu sei que existem enunciados que operam da indústria, né, do mercado, em definir determinadas composições de elementos que levam à formação de um ser mais técnico, né? De um ser mais preparado para o mercado e não tão humanizado, né? Eu acho que essa preocupação não é só uma preocupação minha, mas eu acho que é uma preocupação, inclusive, de vários CEOs de grandes empresas, né? Porque para a empresa, ela é melhor que seja um ser humano íntegro e que eles deem a formação técnica do que tu teres alguém com formação técnica e tu não tem uma formação humana, né? Tu não tem o poder de criatividade, tu não tem o poder de buscar os seus próprios saberes, de se conhecer, Então, existe aí uma necessidade que vem se botando cada vez mais clara, ao mesmo tempo em que as empresas que querem vender produtos educacionais, os bancos mundiais, organismos supranacionais, né, que visam a questão da economia dos governos, estão determinando políticas públicas nacionais, e não é só no Brasil, né? O BAL mesmo vai falar sobre isso, em Educação SA, que ele vai falar como que essas empresas estão permeando as educações nacionais e determinando currículos e consecutivamente, que tipo de subjetividade, que sujeito nós estamos querendo formar, né? Mas, de outro ponto também, a minha pesquisa de doutorado, então, como eu consegui observar esses enunciados que eu opero, de que maneira que eu vou poder, então, subverter isso, né? De que maneira que eu posso fazer com que essa entrada da tecnologia abra espaço para um outro tipo de situação, um outro tipo de formação, né? E aí, eu já estou tomando o título de professor emprestado aqui, né? Mas eu diria que, por analogia, professor, são ações da escola outra, né? Penso eu que as ações, agora que eu vou começar a comentar, são ações que nos levam a pensar essa inserção, né? Bom, trabalhando lá na escola, então, há algum tempo eu tenho focado nessa ideia da arte e tecnologia, né? Lá nós temos uma sala de cinema, é uma escola pública municipal, né? Aberta para todo mundo, e a gente tem uma sala de cinema, a gente tem um pequeno estúdio de TV, onde a gente grava stop motion, grava jornal, grava várias ações com os alunos, né? Às vezes reportando notícias da própria comunidade, notícias da escola. Nós temos uma rádio escola, que ela funciona na hora do recreio, né? Acho que, inclusive, o recreio é o grande período da escola, né? Mas é uma opinião minha, enfim. Que é a possibilidade do encontro, de realmente eles botarem para fora o que eles são, o que eles sabem, o que eles querem, né? Que é um momento onde que a escola propicia esse encontro, assim. Então, eu tenho uma rádio escola que funciona na hora do... Tinha, né? Porque agora eu estou aqui no doutorado, mas tínhamos lá uma rádio escola que funcionava na hora do recreio e tal, e a gente tinha um laboratório de tecnologia, um laboratório com computadores que era voltado para a criação gráfica, né? Então, a gente fazia vários tipos de atividades com eles lá, né? Só que eu estava muito isolado, quer dizer, eu estava lá em Santa Catarina, os meus colegas ensinando programação, Scratch, e eu tentando fazer movimentar esses saberes, esses conhecimentos e transformá-los em saberes, assim, né? E aí, eu tive a professora Adriana, que é da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Unirio, ela me convidou para fazer parte de uma mesa redonda para discutir justamente essas questões sobre tecnologia, sobre educação, né? E eu disse, bom, vamos tentar, né? Manda um paper lá de 2 páginas, eu mandei o paper, e a gente sentou numa conversa que tinha gente do Nordeste, tinha gente do Norte, tinha gente do Sul,
E era muito engraçado, porque quando a gente começou, como ninguém se conhecia, né? E a gente começou a bater em coisas, em territórios que eram muito próximos uns dos outros, né? Esse artigo, eu fiz um artigo sobre esse, onde os nômades encontram suas armas. Eu acredito que até o final do ano ele deve estar publicado na Abrajetes, que é uma revista de tecnologia e educação. Mas era justamente sobre essas práticas que a gente se deparava, assim, né? Como que a gente está fazendo isso, né? Como é que isso acontece na escola? Quando eu falava para vocês do Baum, o Baum é um escritor da educação e tal, que ele vai fazer essa análise de rede e de mercado sobre a educação, de quem está vendendo, e ele vai falar exclusivamente sobre políticas públicas, né? Ele tem uma proposta teórico-metodológica que são 5 fases da política pública. Eu não vou explanar muito, né? Mas um contexto que eu já falei para vocês, que é a produção da política pública, né? E as influências e tudo mais. E agora eu vou falar sobre um outro, que é a tradução dessa política pública, né? Juliano, só um minuto, por favor. Sim. Precisa limitar um certo tempo, que nós acabamos às 9, tá? Eu queria abrir um pouco sim. Depois para eles poderem conversar com a gente. Obrigado. Perfeito. Já vou terminar, professor. Então, essa conversa, ela levou, por exemplo, para experiências de passeio na comunidade, um passeio fotográfico na comunidade, né? Então, isso faz com que o aluno tenha acesso às tecnologias, né? Normalmente é o celular do pai, ou leva 4, 5 celulares, e aí faz o trabalho em grupo e tal. A gente tem trabalhos com música, né? Tem um projeto chamado Dedique uma Canção. Então, o aluno se força a escutar música diariamente para passar isso na rádio escola, né? Existem projetos voltando sempre muito para a comunidade, para o locus onde eles sobrevivem, assim, né? Então, existem inúmeras possibilidades, e essa é também a minha pesquisa de doutorado, que a ideia é inserir na escola e tentar buscar essas linhas de fuga, né? Essas quebras de enunciado através da inserção da arte e da tecnologia. Tá certo? Espero que tenham gostado. Nossa, mas não precisava ter encerrado já. Eu achei que você tinha mais coisa para dizer. Ah, é? Só comentei porque nós temos um horário de término combinado, né? Ah. Começa às 7, muita gente vem sem jantar, às vezes sem banho, né? Então a gente não passa do horário. Mas se ainda tem alguma coisa para concluir, nós podemos dar mais uns 4 minutos, se você quiser. Tem mas eu não tenho as imagens dele aqui agora, mas tem esse artigo da Abrajetes. Esse artigo foi eu fiz ele com a professora Andréa Tess, que é da Unirio, né? E é um artigo que a gente vai explorar justamente esses problemas que a gente encontra no uso das tecnologias, e às vezes são os mesmos problemas, e aí a gente bate, né, como a Fabiana estava falando sobre a formação de professores, e que é uma questão no Brasil inteiro, porque é uma área nova, então ninguém sabe, né, direito o que se deve, o que não se deve de tecnologia dentro da escola, né? Então, obviamente, como eu falei para vocês, essa é uma percepção minha enquanto educador, enquanto formador. Então, eu aposto muito numa educação voltada para a estesia, para a arte, né? Uma formação que seja imanente, que ligue aos saberes mesmo, que ligue à vida do aluno, né? Mas essa é uma concepção de educação, né? E que acredito que compartilho com alguns colegas. E aí, existem, por exemplo, proposições de projetos com tecnologia voltando para resolver problemas da comunidade. Os caras tinham um problema de escada na comunidade, eles criaram um aplicativo para o empréstimo da escada entre a comunidade. Então, existem várias coisas, né? Começaram a fazer, por exemplo, a gente dessas aulas, passeios com celulares, com tecnologia,
a gente fez um retrato do bairro, né? Então fizemos uma exposição de retratos do bairro, das coisas mais pequenas. Então isso vai criando também no aluno, além de mobilizar os seus saberes, as coisas que ele vê no dia a dia, um olhar de pertencimento àquela comunidade, né? De fazer o melhor possível pela comunidade, né? Então, existem várias experiências que têm sido bem legais na tradução desses enunciados da tecnologia, né? Acredito que tem uma frase que eu gosto muito do Deleuze, que é o autor que eu trabalho, né? Que é quem eu me oriento metodologicamente, e ele fala, olha, o homem agenciado ao carvão, nós já sabíamos ou já sabemos aonde chegamos, né? Mas e o homem agenciado ao silício, né? E aí quando ele fala isso é porque as peças de computador, os chips, são feitos de silício, né? São feitos de areia e tal. Então, essa eu acho que é uma grande questão, né? Para onde para esse transhumano, porque a realidade dessa mutação, dessa vinda dessas novas evoluções humanas, ela é inevitável, né? Mas a que ponto, quem que nós queremos nos transformar, né? É necessário a sumida do humano, né? Ou talvez a gente possa pensar no super-homem, né? Em termos de desenvolvimento, né? Então, eu acredito muito que esse agenciamento entre silício e homem, né? E arte e estesia pode sim contribuir para um sujeito muito mais humano e para uma sociedade consecutivamente muito mais harmônica, né? Maravilha, Juliano. Eu tenho várias coisas anotadas que eu gostaria de tratar, mas antes de eu falar, eu vou abrir aqui para pessoas que quiserem contribuir, perguntar, dar sugestões, enfim. Vamos tentar de novo, gente. Não todo mundo ao mesmo tempo. Isso, vamos lá, Marral. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo jóia? Para nós que somos da área de humanas, né, que nem no caso, a minha primeira formação é letras, né, e depois pedagogia, a gente fica entristecido, né, depois de ver o potencial que a arte nos oferece, né, enquanto componente curricular que pode dialogar com todas as áreas do conhecimento, ver que ela é a mais desprezada, né, na Base Nacional Comum Curricular. E acho muito interessante, assim, os apontamentos que você fez, porque nos faz refletir, né, sobre essa base, né, e observar qual é o projeto que se quer, né, de educação nesse país, né, em que você prioriza técnica e não, por exemplo, a arte imaginativa, né. E sabe que eu lembrei, o professor Flávio vai se lembrar disso, no dia 1º de maio, né, professor, quando a gente fez uma reunião para falar sobre o TCC, que você me questionou sobre competências, lembra? O que é competência, né? Quando a gente pode dizer que é realmente competente em alguma coisa, né? E a gente vê que a base, ela é construída em cima dessa noção, né? De competência. Então, assim, gostei muito da sua explanação, assim como também da professora anterior, né? Com a sua experiência aí também pôde fazer a gente pensar em bastante coisa, assim. Então, parabéns aí pelo trabalho. Maravilha, Marral. Obrigado da contribuição aí. Enquanto a gente aguarda para o tempo não correr sem ninguém falando, eu vou tratar com vocês algumas poucas coisas a título de uma síntese. Eu teria bastante coisa para tratar com vocês, mas o tempo não vai permitir.
Então, a gente vai deixar mais enunciado, sugerido, algumas ideias e tal. Se nós fôssemos dar um título para essa aula de hoje, na minha perspectiva, o Juliano nos deu a deixa de qual deveria ser o título. Claro, a contribuição da Fabiana, vocês vão perceber que também vai nessa direção, embora ela não tenha usado esse argumento, mas o título seria a inevitabilidade da tecnologia. Pensar a tecnologia hoje, pensar a favor dela, pensar na defesa dela na educação, pensar nos limites dela, ou mesmo pensar em ser contra a tecnologia, vai esbarrar nessa questão. Vamos combinar uma coisa. Ela veio para ficar e para se ampliar e para se aprofundar. Então, é melhor a gente não embarcar numa viagem sem volta da ideia de que a tecnologia pode ser paralisada. A gente pode, com muito esforço, e numa perspectiva de uma escola diferente da que está aí hoje, a gente pode tentar corrigir a rota. O avanço tecnológico não vai parar. Um conceito trazido pela Fabiana, que se adequa a essa questão claramente, é o conceito de formabilidade. É um conceito que está nos textos originais da professora Christine Delohry-Montberger, que é o de formabilidade. Na forma como ela trabalha esse conceito, nós podemos traduzir por mudança e necessidade de mudança, ou perspectiva de mudança. Então, como eu falei de inevitabilidade antes, a pergunta seria: mudar o quê? Mudar a tecnologia, a gente não vai conseguir. Mudar a forma como as pessoas hoje estão se relacionando com a tecnologia, talvez. Mas mudar a nossa maneira de oferecer na escola uma reflexão, uma análise que vai muito além do uso da tecnologia. Tanto a Fabiana quanto o Juliano trouxeram problematizações aqui severas, profundas. E a tecnologia, via empresariado 4.0, né, esse pessoal que trabalha com produção de material de informática, ou equipamentos como um celular, um tablet, um computador, uma lousa digital e por aí vai, frear a sede por lucro exorbitantes, né, assim, estratosféricos desse pessoal, é muito difícil. Então, haja vista que nós temos assim, identificado dentro da escola. Às vezes a escola o professor tinha lá a sua aula organizada, as suas metodologias, vem um discurso tecnológico, às vezes pela rede, arrasa tudo, fica uma coisa assim, parecendo que a educação vai começar do zero. Não é nem 4.0, é só do zero mesmo. E aí me incomoda muito, porque não por causa da ação dos empresários que mandam na educação desse país, mas por causa da reação dos educadores, que muitas vezes, caem de alegre nessas maravilhosas armadilhas e não perguntam para onde isso vai levar a escola, porque está levando para um lugar. Vou aproveitar a fala do Fabiano de novo, do Juliano, para dizer para vocês que é o lugar do não humano, da ausência do humano, ou do pós-humano, como o professor Charlot coloca no livro dele da Educação ou Barbárie. Ele já faz uma provocação no título, Educação ou Barbárie. O caminho que a tecnologia está na mão desse ave do grupo que deseja lucro e mais nada, é a barbárie. E está caminhando a passos largos nessa direção. Então, nesse curso, no projeto Escola Outra, e nas centenas de opções
de escolas transformadoras, de escolas alternativas, de escolas diferentes que tem pelo mundo afora, eu estou preparando um material que eu vou disponibilizar para vocês do que eu encontrei de propostas inovadoras. Só no Brasil, uma entidade congrega 10 escolas. E tem escola particular no meio, mas a maioria é pública. Pode falar, Juliano. Professor, eu lembrei inclusive, de uma citação do Ítalo Calvino, em que ele fala que o problema não é o uso das tecnologias em si, mas as políticas, né, a maneira como nós estamos utilizando essas tecnologias e a política que insere elas, né, no nosso cotidiano. Então, eu acho que essa pergunta é crucial, né, como o senhor já colocou mesmo. E essa lembrança dele é importante. Aliás, o autor que ele citou é um autor que eu gosto muito, é um historiador italiano, né, o Ítalo Calvino. Eu queria fortalecer com vocês a questão de que, quando se aponta o dedo para o uso de tecnologias, é porque está se omitindo outra coisa. Quando se fala muito do uso... Perdoe, gente, estou meio tossindo hoje. Quando se fala muito, ou quando se fala só do uso, é porque tem uma omissão muito grave nessa defesa de que tratar a tecnologia na educação é como usar o computador, como usar uma lousa digital, como usar o tablet ou o celular. Quando se fortalece essa tese, uma omissão grave está sendo cometida. A omissão se refere ao usar, o sujeito muda a sua subjetividade, a sua relação com ele próprio, e a sua relação com o outro e com o mundo. Muda em que direção? Ele se torna menos humano. Só porque está usando, eu preciso dar exemplos? Eu vou dar um. Quando você entra num ônibus, quando você entra numa festa de aniversário, numa festa de casamento e vê a noiva com o celular na mão, você entende do que eu estou falando ou não? Eu estou falando da mudança do ser. Mas a sociedade está mudando. Mas a escola não vai mudar a sociedade. Gente, vamos parar com esse discurso. Esse discurso é um discurso ultrapassado. Ultrapassado ele era, na verdade, há 50 anos, quando Paulo Freire escreveu que a educação não muda o mundo, mas a educação muda as pessoas mudam o mundo. Ponto. Já vou ficar só com essa ideia. Tem muito mais do que isso, mas por hora basta. Então a gente precisa perguntar dentro da escola, não qual tecnologia usar, mas por que usar, onde a gente quer chegar. Porque vai haver modificações no jeito de ser nosso, que usamos como adultos, e sobretudo nas crianças. Eu entrevistei um professor na França, perguntei para ele o que ele achava disso. Ele trabalha com crianças de alfabetização, alguma coisa assim. Ele disse assim para mim sobre a tecnologia: dura 3 minutos o interesse delas. Mas essa pergunta foi feita em 2019. Eu falei, o que você faz depois? Eu tenho que fazer outra coisa, porque se eu ficar com a tecnologia aberta na frente deles... Mas presta atenção. Talvez hoje a resposta que ele me dê seja diferente. Talvez seja 6 minutos, talvez seja 10, talvez seja uma aula inteira. E talvez o professor esteja encantado com as crianças que estão quietinhas olhando aquele negócio. Que é o sonho de consumo de professor. Todos os alunos sentadinhos, olhando para frente, prestando atenção e engolindo uma informação atrás da outra. Porque essa questão que eu estou tratando esbarra numa outra. No mundo tecnologizado que nós vivemos, ou seja, no mundo onde impera a tecnologia, do tanto que ela impera hoje, a informação, ela passou a ser sinônimo de algo que ela não é, e nunca vai ser. Ela passou a ser sinônimo de saber e de conhecimento. Mas ela não vai ser saber e conhecimento, a não ser se produzir sentido
e a não ser que esse sentido, que produz saber, internalize e produza uma nova subjetividade do sujeito. Mas a ideia de que informação é saber e conhecimento está alastrada pelo mundo inteiro. E está fazendo um estrago imensurável na educação. Por fim, eu quero dizer para vocês que dessas questões que a Fabiana trouxe, e ela trouxe um outro conceito importante, não deu tempo dela abordar melhor isso aqui, infelizmente, que é o conceito de nós parcelares da Delohry. Nós, sujeito, eu, você, cada um de nós, como seres fragmentados. Seres humanos concebidos aos pedaços. E cada pedaço está dentro de uma caixinha. E essa caixinha é ligada pela internet, uma na outra. Estou criando uma imagem aqui, idílica, né? Que é só uma ideia, mas para você ver como eu ando espantado, como as pessoas se entregam à informação e à tecnologia com tamanha facilidade. Você vai em consultório médico, tem bebê manuseando o celular. Ah, eu sou contra dar celular na mão da criança. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da produção de sujeitos humanos. Quanto esse pai ou essa mãe que está levando essa criança no médico tem noção disso, a gente não sabe. Tem já alguns estudos, adolescentes que passam 10 horas por dia no celular e tal. Tem aí dados para a gente se preocupar com eles, é bem verdade. Mas a gente devia perguntar o que é que a mãe está fazendo enquanto a criança está com aquele celular. Ela está com o outro na mão. E eu tenho a impressão que vai chegar uma hora que ela vai falar com a criança que está no colo dela pelo celular. Então, nós estamos falando de mudança de subjetividade. Quando eu propus o projeto Escola Outra, eu propus que ele tem só uma maneira de superar isso aí. E a maneira simples de falar, pela arte. Por isso nós trouxemos essa disciplina. Ah, porque a tecne é arte. Não, calma. O conceito grego, ele vai além disso, ele é mais amplo, ele é muito antigo, etc. Mas hoje aqui eu vou dizer a vocês uma coisa. Pensar a tecne como arte é possível, mas a arte tem uma coisa que a tecnologia não tem. A arte é indomável. Por mais que um curador queira enfiar a arte dentro de uma mostra de quadros famosos, a arte passeia pelo saguão. Ela não fica parada ali no quadro, pronta para falar, olha, eu sou a arte. Não, ela desafia as pessoas, e as pessoas muitas vezes não percebem. Então, é possível fazer educação como arte? Gente, eu acho que a pergunta não é mais essa. A minha pergunta era, até um tempo atrás, se é possível. Hoje a minha pergunta outra é necessário? Já a resposta eu vou dizer para vocês. Não é nem necessário, é urgente. Se a gente quer crianças que brinquem, que aprendam, que se encantem ao produzir sentido e encontrar um saber na frente delas, e estou falando das grandes maiorias das escolas públicas, especialmente no Brasil, de outros países também, mas especialmente no Brasil. Não vejo outro caminho. Então não é, você está falando de aumentar a carga horária da arte, seria ótimo se alguém falar em aumentar um pouquinho mais, eu já vou dizer, vai por aí. E aí ele abre uma janelinha, a gente abre uma janelona depois. Mas eu acho que tem que pensar em ensinar história
geografia, matemática, física quântica, alfabetização pela arte. E eu acredito hoje que só um movimento que transforme a escola para valer, uma escola ou outra. Esse é o título que eu dei ao movimento, mas tem outros, viu, gente? Tem outras experiências bacanas por aí. Só pensando numa alternativa, numa escola alternativa, vamos usar outro nome. Uma escola que transforme a vida das pessoas. Nós vamos trazer a tecnologia a nosso favor. E ela tem bastante contribuição a dar. Ela é importante. Fecho dizendo para vocês, eu fiz essa reflexão que nós estamos trazendo aqui nessa disciplina hoje, num artigo que eu publiquei em 2007. Eu vou pôr o título dele aqui, não vai dar tempo de falar sobre aquilo. Se vocês procurarem por esse nome na internet, vocês vão encontrar o artigo. O nome aqui... Gente, eu tô... Se vocês botarem esse nome na internet, vocês vão encontrar o artigo. Se alguém tiver curiosidade, é só uma indicação. Eu faço uma leitura da escola pelo filme 1 do Matrix, que está bem dentro dessa discussão que nós propusemos aqui. Gente, mesmo que eu quisesse, a minha tosse não ia permitir falar mais. Falta um minuto. Agradeço de coração a Fabiana, uma pessoa... Ela me chamou de generoso com o conhecimento, mas eu fico pensando na trajetória dessa moça, ensinando essas coisas desde 18 anos atrás, ensinando com recursos muito mais precários do que hoje, as crianças a gostar de aprender através da tecnologia. Agradeço de coração o Juliano por ter aceito o meu convite, vir trazer um pouquinho da experiência dele. Se você tiver algum texto, Juliano, seu, alguma coisa que você conta a sua experiência, compartilha com a gente vai mandar para todo esse grupo aqui e vai espalhar no projeto Escola Outra também, tá bom? Tá certo, professor, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar com todos, né, e compartilhar sempre uma visão tão próxima de educação. Maravilha, maravilha. Foi uma simbiose instantânea com esse... Eu vou chamar ele de menino, gente, porque ele deve ter metade da minha idade. Mais ou menos. Fabiana. Obrigada, viu, professor? Um prazer sempre poder participar desses momentos, ouvi-lo, e tem sido uma experiência incrível e que eu posso viver 100 anos, não vou esquecer desses momentos. Que bom. Obrigada, viu? Boa janta, gente. Eu vou Obrigada. jantar também. Quem já vai, tenha fazeres, boa noite. Obrigado pela paciência. Obrigado por vocês estarem conosco. Abraço, Juliano, Fabiana e todo mundo. Boa noite, professor. Tchau, gente. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite.